Todo mundo acha que homens e mulheres lidam com o silêncio da mesma forma. Não lidam. Quando vocês dois param de conversar, param de mandar mensagem, param de entrar em contato completamente, algo totalmente diferente está acontecendo na cabeça dele versus o que está acontecendo na sua. E a pessoa que entende essa diferença vence, não porque está jogando joguinhos, mas porque sabe como proteger a própria paz, enquanto a outra pessoa ainda está tentando descobrir o que deu errado. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. O silêncio não é igual, nunca foi. E fingir que é, vai te manter presa esperando, torcendo por uma mensagem que talvez nunca chegue. Você já ficou ali sentada com o celular na mão, querendo tanto digitar alguma coisa, qualquer coisa, só para quebrar aquele silêncio pesado que está entre vocês dois? Você continua dizendo para si mesma que é forte o suficiente para não entrar em contato, que vai esperar e ver o que acontece. Mas cada hora parece 3 dias, cada notificação faz seu coração pular. Então é só algum aplicativo aleatório tentando te vender algo. Você checa se ele leu sua última mensagem, você checa quando ele esteve online pela última vez. Vocês nem estão mais juntos, mas de alguma forma o silêncio é mais alto que qualquer briga que já tiveram. É aí que a maioria das minhas pacientes vive, nesse lugar esquisito no meio do caminho, onde vocês não estão juntos, mas também não estão realmente separados. Vocês dois apenas flutuando nesse silêncio. E parece que quem entrar em contato primeiro perde, como se quem quebrar o silêncio for aquele que se importou mais, precisou mais, não aguentou o espaço. Mas aqui está o que realmente está acontecendo. Enquanto você está ali pensando demais em cada coisinha, construindo histórias na sua cabeça sobre o que o silêncio dele significa, ele está fazendo algo completamente diferente. Não melhor, não pior, apenas diferente. E entender essa diferença é como você para de enlouquecer. Veja, quando a comunicação para entre um homem e uma mulher, a experiência se divide em 2 realidades totalmente separadas. Em minha experiência clínica, observo o seguinte: ela tende a sentir emocionalmente imediatamente, como se algo tivesse sido arrancado. Ele tende a sentir depois que algum tempo passa e ele percebe que realmente está faltando algo. Ela se pergunta se importou alguma coisa. Ele se pergunta se talvez deixou algo bom escapar. Ela quer respostas e fechamento. Ele quer espaço para pensar sem pressão. 2 pessoas, mesmo silêncio, filmes completamente diferentes rodando na cabeça deles. E se você não entender isso, vai continuar tomando decisões baseadas no que você sentiria, não no que está realmente acontecendo do outro lado. Para a maioria das mulheres, o silêncio bate como uma tonelada de tijolos desde o primeiro dia. O segundo em que as mensagens param de chegar, o cérebro entra em modo turbinado. Você começa a analisar tudo, cada conversa que tiveram, cada coisinha que disse, tentando descobrir onde deu errado. Fui forte demais? Não demonstrei interesse suficiente? Ele encontrou outra pessoa? Ele está só ocupado? Ou essa é a forma dele de dizer que acabou? Sua mente não descansa, só continua girando, procurando pistas, tentando entender por que alguém que estava te mandando mensagem ontem, agora, é um fantasma. E isso acontece porque, para muitas mulheres, comunicação é igual a conexão. Quando ele está conversando com você, mandando mensagem, perguntando como está, você se sente segura, você sente que importa, você sente que tem algo real acontecendo. Então, quando aquela comunicação desaparece, não parece só que ele está ocupado, parece que ele não se importa mais, como se o que vocês tinham simplesmente sumiu. É por isso que o silêncio é tão doloroso no começo.
Não é só sobre sentir falta dele, é sobre o que o silêncio significa para você. Significa rejeição, significa que você não era suficiente, significa que ele seguiu em frente e você ainda está ali parada, segurando algo que não existe mais. Mas aqui está a coisa que a maioria das minhas pacientes não percebe nesses primeiros dias ou semanas de silêncio. Ele não está sentado ali sentindo do mesmo jeito. Isso não é porque ele é sem coração ou porque nunca se importou. É porque homens processam distância emocional de uma forma completamente diferente. Quando um homem recua ou quando a comunicação para, ele geralmente não está pensando em você tanto quanto você acha que está. Isso soa duro, mas é a verdade. Ele não está pensando demais, ele não está interpretando o silêncio, ele está apenas vivendo a vida dele, ficando ocupado, talvez até sentindo um pouco de alívio por não ter pressão para responder, não ter expectativa de manter a conexão. Em minha experiência, a maioria dos homens precisa de espaço para pensar. Eles não querem conversar sobre os sentimentos deles em tempo real. Eles querem dar um passo atrás, limpar a cabeça e descobrir as coisas sozinhos. Então, quando o silêncio começa, ele pode até se sentir bem com isso. Não porque não se importa, mas porque silêncio não carrega o mesmo peso emocional para ele que carrega para você. Ele não está sentado ali se perguntando se você está brava com ele ou se você seguiu em frente. Ele está apenas focado no que está na frente dele. Trabalho, amigos, academia, hobbies dele. Ele está preenchendo o espaço com outras coisas. E por um tempinho, isso funciona muito bem. Essa é a primeira diferença que observo em meu consultório. Ela sente o silêncio como dor emocional. Ele sente o silêncio como alívio da pressão. E por causa disso, a primeira semana ou duas parecem completamente diferentes para cada pessoa. Ela está lutando, questionando, talvez até chorando. Ele está apenas navegando, mal pensando nisso. Mas é aqui que as coisas começam a ficar interessantes, porque aquele alívio que ele sente não dura para sempre. O espaço que parecia bom no começo, eventualmente começa a parecer que está faltando algo. Ele só não percebe imediatamente. A maioria dos homens não acorda no dia seguinte, depois que o silêncio começa, e pensa: cara, estou com saudade dela. Não é assim que funciona. Em vez disso, é mais gradual, sutil. Uma semana passa, depois 2 semanas, depois talvez 1 mês, e devagar pequenos momentos começam a aparecer. Ele ouve uma música que lembra você. Ele vê algo engraçado e o primeiro pensamento é mandar para você. Mas então ele lembra que vocês não estão conversando. Ele tem um dia difícil e percebe que não tem ninguém para desabafar do jeito que costumava com você. Esses momentos minúsculos começam a se acumular. E é aí que o silêncio começa a mudar, de parecer alívio para parecer perda. Mas aqui está o ponto-chave. Quando ele começa a sentir aquela perda, você provavelmente já passou pelo inferno e voltou emocionalmente. Você já chorou, você já pensou demais em tudo, você já sentiu a dor do silêncio, sentou com ela e talvez até começou a curar disso. Então, quando ele finalmente começa a sentir falta do que vocês tinham, você está num lugar totalmente diferente do dele. E essa diferença no timing muda tudo sobre como isso se desenrola. Enquanto você estava sentindo o silêncio como rejeição, ele estava sentindo como liberdade. Enquanto você estava se perguntando se importava, ele estava apenas focado na própria vida. Mas agora o jogo vira, porque você foi forçada a lidar com a dor de frente. Você já está passando por ela. Você está começando a lembrar quem você é sem ele. Você está preenchendo seus dias com coisas que realmente fazem você se sentir bem. Você não está checando o telefone a cada 5 minutos mais. Você não está repassando conversas antigas, tentando decodificar o que deu errado. Você está só vivendo. E essa mudança na sua energia é algo que ele vai sentir mesmo de longe. Veja, homens são esquisitos com isso. Eles nem sempre sabem o que querem até não estar disponível. E quando você estava entrando em contato, dando atenção, sendo consistente, ele podia dar como garantido.
Ele sabia que você estava ali. Ele sabia que se quisesse falar com você, você responderia. Não tinha mistério, nenhuma dúvida. Mas agora que você parou de entrar em contato, agora que sua energia não está mais disponível para ele, algo começa a acontecer na mente dele. Ele começa a se perguntar: ela está bem? Ela está pensando em mim? Ela seguiu em frente? Tem outra pessoa? Essa é a parte que eu vejo repetidamente em minha prática clínica. Quando as duas pessoas param de entrar em contato, o silêncio força cada pessoa a encarar a si mesma. Para você, isso significou encarar seus sentimentos, seus medos, sua necessidade de respostas. Você já fez esse trabalho, mas para ele está só começando, porque agora o silêncio não é só espaço, é ausência. E a ausência deixa as pessoas curiosas, faz elas lembrarem do que tinham, faz elas começarem a questionar se ir embora foi realmente a decisão certa. Mas aqui está onde você tem que ter muito cuidado, porque quando ele começa a sentir aquela ausência, quando ele começa a se perguntar sobre você, seu primeiro instinto pode ser pular de volta, responder imediatamente se ele entrar em contato, mostrar que você ainda se importa, que ainda está disponível, que a porta ainda está aberta. E esse é o maior erro que você pode cometer, porque se você voltar a ser a mesma pessoa que estava sempre disponível, sempre compreensiva, sempre esperando, nada realmente muda. Você só reinicia o mesmo ciclo, ele fica confortável de novo, o mistério desaparece e você está de volta onde começou. Pense assim, toda vez que você era a única entrando em contato antes, toda vez que você era a única mantendo a conversa, você estava ensinando ele que sua atenção era garantida. Ele não tinha que trabalhar por ela, ele não tinha que se perguntar se você ainda estaria lá, ele sabia. E quando alguém sabe que você sempre vai estar lá, eles não valorizam do mesmo jeito. É como qualquer outra coisa na vida. A gente não aprecia o que tem até achar que pode perder. Isso é só natureza humana. Então, quando o silêncio acontece e você finalmente recua, você está quebrando aquele padrão. Você não é mais a certeza, você não é mais a pessoa que está sempre esperando no fundo, torcendo para ele te notar. E essa incerteza, esse não saber se você ainda está interessada ou se você seguiu em frente, é isso que faz ele começar a prestar atenção. Não porque ele é uma pessoa ruim, mas porque agora tem algo em jogo. Agora ele tem que realmente pensar se quer te perder ou não. O poder no silêncio não é só que faz ele sentir sua falta, é que te dá tempo para se tornar alguém que não precisa que ele sinta sua falta. Te dá espaço para reconstruir sua confiança, seu senso de identidade, sua paz. E quando você genuinamente começa a se sentir bem sem ele, é aí que tudo muda. Porque energia não mente. As pessoas conseguem sentir quando você mudou, quando você não está mais esperando, torcendo pela atenção delas. E essa mudança na sua energia é magnética. Não porque você está se fazendo de difícil, mas porque você está realmente vivendo sua vida sem precisar da aprovação delas para se sentir completa. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo do lado dele conforme mais tempo passa. No começo, ele pode testar as águas, curtir uma postagem, mandar um oi aleatório sem substância. Ele não está pronto para uma conversa de verdade. Ele só quer ver se você ainda está lá, se ainda se importa. E é aqui que a maioria das mulheres estraga tudo. Elas veem aquele pouquinho de atenção e respondem na hora ansiosamente demais. De repente, ele tem toda a informação que precisa. Você ainda está interessada, ainda disponível. A porta ainda está aberta e por causa disso ele não precisa fazer nada diferente. Mas se você não responder ou se você responder de forma calma, casual, sem entregar muito, ele fica se perguntando. E se perguntar é o que mantém ele pensando em você. Esse sentimento, aquele leve pânico de que talvez você esteja seguindo em frente, é o que vira a dinâmica. Esse é o momento onde o silêncio começa a trabalhar a seu favor.
porque você não está mais correndo atrás. Você não está mais esperando pelo telefone, checando o perfil dele, torcendo por um sinal de que ele ainda se importa. Você está apenas vivendo. E ele consegue sentir isso. Ele consegue perceber que você não é mais a mesma pessoa. E isso deixa ele curioso. Faz ele querer saber o que mudou. Faz ele querer entrar em contato de verdade dessa vez. Não só para testar as águas, mas para realmente ver se ainda tem algo que vale a pena salvar. Mas aqui está na verdade dura. Nem todo homem vai voltar. E tudo bem, porque o ponto do silêncio não é fazer ele correr atrás de você. O ponto é te dar espaço para lembrar que você não precisa ser perseguida para ter valor. Você não precisa da atenção dele para se sentir digna. Você não precisa das mensagens dele para se sentir segura. O silêncio te ensina que sua paz não depende da presença de outra pessoa. E uma vez que você aprende essa lição, não importa se ele volta ou não, você está bem de qualquer jeito. Essa é a verdadeira mudança de poder. Quando você para de precisar de um resultado específico, você para de ser emocionalmente controlada pelas ações dele. Ele entra em contato? Legal, você pode decidir se quer se envolver. Ele não entra em contato? Também legal, porque sua felicidade não está mais amarrada nas escolhas dele. Você retomou o seu poder, e isso é algo que a maioria das pessoas nunca faz. Elas ficam presas na espera, na esperança, precisando de alguém para validar seu valor, mas você passou disso. E essa é a diferença entre alguém que entende o silêncio e alguém que ainda tem medo dele. Agora vamos falar sobre o que acontece se ele entrar em contato. Depois de semanas ou meses de silêncio, ele finalmente manda aquela mensagem. Talvez seja um pedido de desculpas, talvez conversa fiada, talvez ele esteja tentando agir como se nada tivesse acontecido. E você tem que decidir o que fazer. Aqui está o que você precisa entender, baseado em tudo que observei ao longo dos anos. O fato dele estar entrando em contato não significa nada sozinho. O que importa é por que ele está entrando em contato e o que ele está disposto a fazer diferente. Se ele está só entrando em contato porque está entediado, solitário ou curioso, isso não é suficiente. Se ele está entrando em contato porque genuinamente percebeu que errou e está pronto para aparecer diferente, essa é uma conversa diferente. Mas você não pode saber qual é só por uma mensagem de texto. Você tem que observar as ações dele ao longo do tempo. E é aqui que muitas das minhas pacientes tropeçam. Elas veem aquela mensagem e o coração pula. Finalmente alguma resposta. Mas aquela mensagem não desfaz todo o silêncio que veio antes. Não significa automaticamente que ele mudou. Só significa que ele está pensando em você naquele momento. E um momento de curiosidade não é a mesma coisa que um comprometimento real de ser melhor. É aqui que seu crescimento durante o silêncio compensa. Você não está mais desesperada pela atenção dele. Você não está mais disposta a aceitar migalhas. Você passou esse tempo se reconstruindo e você sabe o que merece agora. Se ele entrar em contato com pouco esforço, você consegue ver pelo que é e ir embora sem sentir que está perdendo algo, porque não está. Você está protegendo a paz que trabalhou tanto para construir. Mas, se ele entrar em contato com esforço real, se ele está disposto a ter as conversas difíceis, se ele está mostrando através das ações que é diferente agora, então você pode decidir se quer dar outra chance. E essa decisão vem de um lugar de poder, não de necessidade. Você está escolhendo ele porque quer, não porque não consegue lidar com ficar sem ele. E essa é uma energia completamente diferente. Essa é a energia de alguém que conhece o próprio valor e não vai aceitar menos. A verdade é que o silêncio entre um homem e uma mulher nunca é só sobre sentir falta um do outro. É sobre duas pessoas sendo forçadas a olhar para si mesmas sem a distração do relacionamento. É sobre descobrir quem você é quando não está constantemente focada em outra pessoa.
E esse processo parece diferente para homens e mulheres, porque eles experimentam distância emocional de forma diferente. Ela sente mais rápido, processa mais profundamente e frequentemente sai mais forte do outro lado. Ele sente mais devagar, processa no próprio tempo e só percebe o que perdeu depois que ela já seguiu em frente. Esse é o padrão que observo há décadas. E se você entender isso, para de encarar o silêncio dele como reflexo do seu valor. Para de entrar em pânico quando ele não entra em contato. Para de esperar ele fazer um movimento, porque você percebe que o silêncio não é sobre você, é sobre ele, descobrindo as próprias coisas. E enquanto ele está fazendo isso, você está se reconstruindo. Você está lembrando como é se sentir completa sem precisar de alguém para te completar. E aqui está a parte linda. Uma vez que você chega naquele lugar, uma vez que você genuinamente curou e seguiu em frente de precisar da validação dele, é aí que você se torna verdadeiramente intocável, porque nada que ele faça ou não faça pode te abalar mais. Ele entra em contato, você pode aceitar ou deixar passar. Ele não entra em contato, você ainda está bem. Você não depende mais emocionalmente das ações dele. Você está livre. E essa liberdade é todo o ponto do silêncio. Não é sobre reconquistar ele, é sobre reconquistar a si mesma. Tanta gente acha que o objetivo é fazer a outra pessoa sentir sua falta, fazer ela voltar rastejando para provar que você era o prêmio o tempo todo. Mas não é isso. O objetivo real é parar de se importar se eles voltam ou não, porque uma vez que você para de se importar, você não está mais dando poder sobre suas emoções para eles. Você não está mais deixando o silêncio deles definir seu valor. Você está apenas vivendo sua vida, se sentindo bem, em paz. E essa é a vitória definitiva. Quando um homem e uma mulher param de entrar em contato, o silêncio revela quem cada pessoa realmente é. Mostra quem consegue sentar com o desconforto e crescer, e quem entra em pânico e volta para padrões antigos. Mostra quem está disposto a fazer o trabalho interno e quem só quer uma solução rápida. E mais importante, mostra a você se você realmente curou ou se ainda está segurando algo que não te serve mais. O silêncio é um espelho. Reflete de volta seu medo de ficar sozinha, sua necessidade de validação constante, sua crença de que seu valor está amarrado na atenção de outra pessoa. E quando você encara essas coisas e trabalha através delas, você sai diferente, mais forte, mais clara, mais centrada. Você para de precisar de barulho externo para se sentir bem. Você encontra sua própria paz, seu próprio ritmo, sua própria felicidade. E é aí que você percebe que o silêncio nunca foi algo para temer, era algo para abraçar, porque do outro lado daquele silêncio está uma versão de você que não desmorona quando alguém para de mandar mensagem. Uma versão que conhece o próprio valor e não precisa de mais ninguém para confirmar. E essa versão de você, essa é a pessoa que você sempre foi destinada a se tornar. O silêncio só forçou você a encontrá-la mais rápido. Então, quando vocês dois pararem de entrar em contato, não entre em pânico, não corra atrás. Não quebre o silêncio por medo ou solidão ou necessidade de saber o que está acontecendo do lado dele. Apenas sente com isso, deixe fazer o trabalho, deixe arrancar todas as coisas que não estavam te servindo, deixe te mostrar quem você realmente é quando não está tentando ser suficiente para outra pessoa. Porque é aí que seu poder vive, não na atenção dele, não nas mensagens dele, não na validação dele, mas na sua capacidade de ficar em pé sozinha, se sentir bem sozinha e construir uma vida que não precisa de mais ninguém para ficar completa. E se ele voltar depois de tudo isso, se ele finalmente perceber o que perdeu e estiver pronto para aparecer diferente, então você pode decidir se ele se encaixa na vida que você construiu. Mas
Você está decidindo de um lugar de força agora, não de um lugar de necessidade. Você não está aceitando ele de volta porque não consegue sobreviver sem ele. Você está considerando porque quer, porque ele está agregando valor, porque faz sentido para a pessoa que você se tornou. E se não faz sentido, você pode ir embora sem desmoronar, porque sabe que vai ficar bem de qualquer jeito. Esse é o poder de entender o que realmente acontece quando as duas pessoas param de entrar em contato. Não é sobre quem vence ou quem perde. Não é sobre quem se importa mais ou quem quebra primeiro. É sobre usar o silêncio para se encontrar de novo, para lembrar que você era completa antes deles entrarem na sua vida. E você ainda é completa agora que eles se foram. O silêncio não é o fim da sua história. É o começo do capítulo onde você finalmente se coloca em primeiro lugar. Então aqui está você, dias, semanas, talvez meses dentro do silêncio. E você não é a mesma pessoa que era quando começou. Você chorou, você se questionou, você sentou com o desconforto de não saber o que está acontecendo do outro lado. Mas você também cresceu, você aprendeu que é mais forte do que pensava, que consegue lidar com o silêncio, que não precisa de comunicação constante para se sentir segura. Você aprendeu que seu valor não é definido pela atenção de outra pessoa e que sua paz não depende da presença deles. O silêncio entre um homem e uma mulher nunca é igual, mas não precisa ser. Porque enquanto ele está levando seu tempo descobrindo o que quer, você já está 10 passos à frente. Você fez o trabalho, você encarou a dor, você saiu do outro lado. E se ele perceber o que perdeu ou não, você ganhou algo muito mais valioso, você se recuperou. E isso é algo que ninguém pode tirar de você. Então, deixe o silêncio ser o que é, um espaço para crescimento, um momento para respirar, uma chance de reconstruir. Não lute contra ele, não tenha medo dele, não tente preencher com mensagens desesperadas ou palavras vazias, apenas deixe acontecer. Porque do outro lado daquele silêncio está a versão mais forte e centrada de você mesma. E essa versão vale cada segundo de desconforto que você teve que passar para encontrá-la. Na próxima vez que sentir vontade de entrar em contato, de quebrar o silêncio, de checar se ele está pensando em você, pare, respire fundo e lembre a si mesma que você não precisa saber, você não precisa da validação dele, você não precisa da atenção dele para provar que importou. Você já importa, sempre importou. E o silêncio está apenas te mostrando essa verdade da forma mais desconfortável possível. Mas uma vez que você vê, uma vez que você realmente entende que seu valor nunca esteve amarrado na resposta dele, você se torna imparável. Não porque ele voltou, mas porque você não precisa. Todo mundo acha que homens e mulheres lidam com o silêncio da mesma forma. Não lidam. Quando vocês dois param de conversar, param de mandar mensagem, param de entrar em contato completamente, algo totalmente diferente está acontecendo na cabeça dele versus o que está acontecendo na sua. E a pessoa que entende essa diferença vence, não porque está jogando joguinhos, mas porque sabe como proteger a própria paz, enquanto a outra pessoa ainda está tentando descobrir o que deu errado. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. O silêncio não é igual, nunca foi. E fingir que é, vai te manter presa esperando, torcendo por uma mensagem que talvez nunca chegue. Você já ficou ali sentada com o celular na mão, querendo tanto digitar alguma coisa, qualquer coisa, só para quebrar aquele silêncio pesado que está entre vocês dois? Você continua dizendo para si mesma que é forte o suficiente para não entrar em contato, que vai esperar e ver o que acontece. Mas cada hora parece 3 dias, cada notificação faz seu coração pular. Então é só algum aplicativo aleatório tentando te vender algo,
você checa se ele leu sua última mensagem, você checa quando ele esteve online pela última vez. Vocês nem estão mais juntos, mas de alguma forma o silêncio é mais alto que qualquer briga que já tiveram. É aí que a maioria das minhas pacientes vive, nesse lugar esquisito no meio do caminho, onde vocês não estão juntos, mas também não estão realmente separados. Vocês dois apenas flutuando nesse silêncio. E parece que quem entrar em contato primeiro perde, como se quem quebrar o silêncio for aquele que se importou mais, precisou mais, não aguentou o espaço. Mas aqui está o que realmente está acontecendo. Enquanto você está ali pensando demais em cada coisinha, construindo histórias na sua cabeça sobre o que o silêncio dele significa, ele está fazendo algo completamente diferente. Não melhor, não pior, apenas diferente. E entender essa diferença é como você para de enlouquecer. Veja, quando a comunicação para entre um homem e uma mulher, a experiência